Olá, bom dia, tudo bem? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 28 de maio, e esse estudo que começamos no sábado tem o título de Nos Salmos, parte 2, que está dando aqui uma sequência do estudo de algumas características do Salmo em relação ao plano da salvação. E hoje a gente vai estudar aqui, vai ler o Salmo de número 75, e o título da lição de hoje é Vinho e Sangue. E aqui no Salmo capítulo 75, diz assim: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacile a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. A rocha aqui, com o R maiúsculo, né? Se referindo a Deus. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Então aqui, nesse Salmo 75, vem falando a respeito do louvor que o salmista dá a Deus e das providências que este Deus dará para o fim de todas as coisas, né? E ele fala aqui, olha, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Ele alerta aos soberbos que não se voltem contra Deus, né? Porque Deus é reto juiz, há um abate e a outro exalta. E em paralelo aqui fala também, né? Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. E no paralelo ali com o capítulo 26 do livro de Mateus, quando Deus fala, Jesus, juntamente com os discípulos, participam da última ceia antes da morte dele, né? Ele diz assim, tomem desse cálice, né? E vocês não mais o beberão até aquele dia, até o dia da volta dele, né? E no capítulo 14 do livro de Apocalipse, como nós já lemos também essa semana, que é a partir do verso 9, diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Então, percebam, essa questão do cálice, do sangue, do vinho, ela tem um significado assim duplo, possamos dizer assim. Por quê? Os discípulos bebem do cálice que Jesus dá para eles, representando ali a nova aliança. Porém, os ímpios, os que se perderão, também receberão ali, beberão do cálice da cólera de Deus. Então, essa questão do cálice, do vinho e do sangue, ela tem dois significados. Se você está em aliança com Deus, perdão, você vai beber do cálice e vai participar dessa aliança e estará seguro nas mãos do Senhor. Mas se você não fizer entrar em aliança com Deus e estiver no meio dos perdidos, você também vai beber, e eu espero que não, mas os ímpios vão beber do cálice da cólera de Deus. Então, tem esse duplo sentido aí na questão do cálice, do vinho e do sangue, né?
Lá no livro de Salmos, no capítulo 75, como nós acabamos de ler, nós vimos que Deus ele é reto juiz, tá? E aquele que beber do cálice do sangue da nova aliança, ou daquele que beber da cólera, do cálice da cólera de Deus, esses o farão por livre escolha. E o juiz vai retribuir a cada um conforme as suas escolhas. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural do exército de Senaqueribe, relatado em 2 Crônicas 32 e 2 Reis 19. Uma história que parece apontar para a destruição final dos ímpios em Apocalipse 20. O povo de Deus estará dentro da cidade santa, com seu rei justo, quando os exércitos do mal surgirão para tentar cercá-los, mas serão destruídos pelo próprio Deus. Uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorreu no mundo caído. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus, mas para si mesmas. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral ou objetivo no universo. E aqui vem falando a respeito do filósofo Friedrich Nietzsche, né? A respeito dos seus pensamentos, de como ele pensava em relação ao mundo, de que não havia Deus e tal, e como ele acabou, né? Ele acabou internado, aparentemente em um hospício, alguma coisa assim, que diz que Nietzsche passou os últimos 11 anos da vida internado em uma instituição para pessoas com doenças mentais antes de sua morte, né? Enfim, o mundo hoje, eu acredito que como nunca antes, vive como se Deus não existisse, né? O eu está acima de todas as coisas e elas não dão assim muita importância para essas questões de salvação, de religião, né? E nós sabemos que bem próximo da volta de Cristo, de fato, o mundo estaria assim. E como nós estudamos na lição de hoje, o cálice de Deus está aí. E eu espero que a nossa escolha sempre seja de participarmos ali do sangue de Cristo, para que no dia que o cálice da ira de Deus for derramado sobre todos os ímpios, nós estejamos dentro da cidade santa, seguros com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida na presença do Senhor, por mais uma noite de sono, por acordarmos com a oportunidade de mais uma vez escolhermos estar do seu lado. Que o Senhor esteja conosco, que possamos escolher estar do teu lado, na tua aliança, e que pelo teu sangue nós todos possamos estar seguros em tuas mãos. Esteja com cada um de nós, nos abençoe, dá-nos a tua graça e o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, bom dia, fique firme no Senhor, não se esqueça de adquirir a sua lição da Escola Sabatina para o seu crescimento espiritual, e à noite estaremos aqui mais uma vez para a leitura da Palavra de Deus. Então é isso, fique com Deus e até lá.